Sejam todos bem-vindos. Vamos, como gosta de dizer, encontrar os nossos lugares. O pastor gosta muito quando eu falo isso, eu não sei porquê. Vamos encontrar os nossos lugares. Não que cada um tenha um lugar próprio, mas normalmente os crentes mantêm as mesmas cadeiras. É curioso isso, mas isso acontece. Só muda quando está ocupado. Mas sejam todos bem-vindos. Podemos ter mais um domingo em que estamos reunidos para cultuar o nosso Deus. E antes de passar a palavra ao nosso dirigente, que é o Guilherme, eu gostaria de só dar 2 avisos, ou 3, se eu lembrar. Quinta-feira nós temos, a princípio, a nossa reunião de oração, mas nós vamos estar comunicando algo a respeito durante a semana, porque eu percebi, me dei conta de que ela cai bem no dia 12 de junho. Então nós vamos conversar sobre isso ainda, tá? Sexta-feira que vem nós temos o nosso encontro de homens, então os homens também fiquem atentos, vão ser avisados durante a semana. O Wallace ia viajar na sexta-feira com a Giovana, não vai poder ter reunião de homens, tá? Deve ter que ficar por aí, não adianta fazer o quê? As mulheres também mais adiante vão ver, porque esse fim de semana elas têm um encontro lá no PV lá da conferência, então algumas vão para lá. Então, leão das mulheres aí, os avisos virão depois. Tá bom, amados? Eu vou passar a palavra aqui, de imediato, aqui para o nosso dirigente, que é o Guilherme. Pode vir, Guilherme. Guilherme e sua equipe, eu sempre esqueço da equipe, se não falar, ninguém vem. Então, boa noite, queridos. É sempre um grande prazer estar aqui à frente, né, e ministrando louvores para a adoração ao Senhor. E hoje parece que está mais cheia a igreja, né? Bem interessante. Sempre muito, muito bacana, né? Mas que a gente possa começar esse momento baixando nossas cabeças e vamos estar entregando esse momento ao Senhor em oração, para que Ele possa nos levar em adoração, né? Vamos então orar. Posso te interromper só um pouquinho? Só mais um recadinho que eu deixei de fora, talvez propositadamente, né? Mas a Márcia bem lembrou no nosso grupo da igreja que hoje nós estamos lembrando do dia do pastor, como alguns falam aqui, né? Segundo domingo de junho. Então, a bênção realmente nós temos, o nosso pastor aqui na igreja. Então, graças a Deus pelo ministério dele entre nós. Que Deus possa estar abençoando. E eu vou pedir ao Guilherme, então, estar lembrando disso em oração também. Louvando a Deus por essa data e pela vida do nosso pastor, certo? De fato, é muito importante. Assim, a palavra de Deus fala, né, que os presbíteros que presidem bem a igreja são merecedores de dupla honra. E, de fato, eu acredito que cada um que perguntar aqui vai dizer que o pastor, ele preside bem, né? Ele se esforça bem para cuidar da gente. Então, que a gente possa também orar, né, pelo nosso pastor. Vamos, então, baixar nossas cabeças e orar. Pai amado, eu quero chegar à Tua presença e nós queremos Te pedir, Senhor, que possas ser honrado nessa noite, Senhor, que Tu possas nos levar a Te adorar, Senhor, com louvores também, com o ouvir da Tua palavra, Senhor, que possamos, de fato, estarmos aqui, Senhor, para Ti, Senhor, e por Ti. Tenhamos uma boa motivação e uma boa adoração, Senhor. Eu quero Te pedir em especial pelo pastor Roberto e pela vida dele, Senhor. Muito obrigado porque ele é um presbítero que preside bem a Tua igreja, Senhor, aqui na Igreja Bíblica Bereia. Muito obrigado pela vida dele, que Tu possas continuar abençoando ele e que Tu possas nos abençoar, Senhor, por meio da vida dele. Continue guardando o Teu servo e que Tu possas hoje ser adorado, Senhor, em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Certo, queridos? Possamos nos colocar de pé, né, para começar o primeiro cântico, que é Só em Jesus, que fala da espera, né? A espera muito aguardada, né, de todos os crentes, né, que um dia irão encontrar o Senhor, que a gente possa então entoar esse louvor, né, com essa expectativa, né, de que a volta de Jesus é iminente. Então, cantemos Só em Jesus.
Isso é algo que o pastor tem nos ensinado, né? De que Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus é soberano sobre até mesmo os nossos inimigos, né? O inimigo da nossa alma, que é Satanás, ele tem poder, né? Ele tem poder para nos infligir dano, mas tudo está dentro da soberania do Senhor. E essa próxima música chama-se Espera no Senhor, também tem essa ideia de uma espera de estar no Senhor sem temor, né? E a minha alma, ela pode enfrentar o amanhã. E é interessante que tem um verso que diz: espera no Senhor e com fervor enfrenta a escuridão das sombras. Então é no Senhor que a gente pode enfrentar, né, as sombras, né, a dureza da nossa vida, né, a dureza das dificuldades, e que a gente possa cantar esse louvor com essa esperança, né? Cantemos então Espera no Senhor. Louvor que eu trouxe é Pela Causa, porque Deus, ele nos chama não só para esperar, mas também para agir, né? Agir pela causa do Senhor. Que a gente possa então proclamar o Evangelho, né? Porque a gente tem os empecilhos do inimigo, mas a gente sabe que a gente, por causa do Evangelho, a gente pode avançar. Tem um versículo que eu gostaria de ler, 2 Coríntios 5,
Os versículos 14 e 15 dizem: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Então, o apóstolo Paulo aqui nos diz, né, de que a nossa vida agora é de Cristo e agora é o amor dele que tem que nos impulsionar a falar, né, do amor de Deus. Então, que a gente possa cantar esse louvor pela causa com esse intuito, né, esse pensamento de que a gente precisa proclamar essa verdade que um dia nos alcançou. Que possamos então cantar pela causa. Proclama, né? Proclama o Evangelho. E é interessante que esse último cântico chama-se Tua Graça, e é aquilo que a gente precisa, né? Precisa para viver a nossa vida. E até é interessante dois textos que eu separei aqui. Um é João, capítulo 3, versículo 31. Até é interessante que eu li esse texto na minha última pregação. Diz o seguinte, João 3, 31. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Então aqui é João Batista, né, testemunhando sobre Cristo, falando que ele é do céu, né, ele é superior a todos porque é eterno, né, e é algo que fala nessa música, né. Ela começa dizendo: descende dos altos céus, presente eterno de Deus. E um outro texto que também é referenciado por essa música, e aqui até o pastor Roberto, ele lembrou esses dias, 2 Coríntios 12, dos versículos 8 ao 10, dizem o seguinte: em 3 ocasiões, isso Paulo falando, né?
Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então, Paulo fala de que nas fraquezas dele, né, é de que ele era forte porque ele lembrava que a graça de Deus era o suficiente, de que ele não podia por seus próprios méritos, porque ele era fraco, né? Somente a graça de Deus daria o poder para ele, né? Que a gente possa então cantar esse cântico, Tua Graça, lembrando, né, de que a gente não consegue nada, mas pela graça de Deus, pelo presente eterno de Deus, a gente pode seguir em frente. Cantemos então Tua Graça. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem Tu és, Tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em Ti. Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Tua graça, Tua graça. Obrigado, Guilherme. Então, vocês podem sentar. A equipe pode voltar aos seus lugares. Antes de chamar o pastor Roberto, que vai introduzir o nosso pregador da noite, eu só queria fazer alusão ao que aconteceu aqui na IBB essa semana, ou na verdade esse final de semana, né? Ontem nós tivemos o nosso primeiro encontro de casais do ano, né? Foi o Dia dos Namorados antecipado. Foi aqui na sede da IBB mesmo. Tivemos 2 casais lá da IBA. Foi um tempo muito agradável, realmente, de comunhão, de bênção, de ouvir da palavra e de estar uns com os outros. E eu confesso que eu ficava meio apreensivo de fazermos isso aqui nesse espaço, por ser talvez um espaço pequeno, sem muitas condições. Mas acho que isso tudo até contribuiu, né? Porque a gente pôde ter bastante interação uns com os outros. Foi um tempo bem agradável mesmo, bem bonito. Tivemos aí 8 casais nossos aqui da IBB e os 2 casais que vieram lá da IBA Canoas. Foi um tempo bem de bênção mesmo. E mais uma questão que eu gostaria de estar lembrando também. Nós, há um tempo atrás, tínhamos começado a lembrar dos aniversariantes da semana, né? E nós tivemos, e eu acabei não falando mais nisso, porque na última semana de maio e a 1ª de junho, são poucos aniversariantes. Na verdade, só tem um, que está lá no fundo. Nossa irmã Gisela fez aniversário dia 1º, então que Deus possa lhe abençoar nesse novo ano que se inicia. E os jovens estavam lá na casa dela ontem, né?
Também acho que foi um tempo bem legal, né, Guilherme? Está bem animado. Então vamos estar orando mais uma vez, louvando a Deus pela vida da nossa irmã. Depois eu passo a palavra ao pastor Roberto. Nosso Deus e Pai, mais uma vez chegamos à Tua presença, Senhor, agora para estar te louvando, Pai, pela Tua bondade na vida da nossa irmã Gisela. Obrigado, Senhor, por mais um ano que ela pôde estar celebrando de vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado sobre a vida dela. Obrigado porque em meio a muitas lutas que ela passa, Tu esteve sempre com ela, assim como Tu prometes em Tua palavra, Senhor, Tu estás sempre conosco. Então, te louvamos, Senhor, pelas Tuas bênçãos também derramadas sobre a vida dela e que esse novo ano ela possa estar percebendo a cada dia, Pai, a Tua graça se manifestando sobre sua vida, em todas as questões que envolvem tudo que ela vive e passa. Obrigado, Senhor, por mais um ano, que Tu possas estar abençoando e dirigindo a Tua serva nesse ano que ela tem pela frente. Te louvamos pela sua vida, em nome de Jesus. Amém. Passo então a palavra aqui para o pastor Roberto. Boa noite, igreja. Queria primeiramente agradecer as orações. Nós compartilhamos no grupo da igreja que hoje à tarde seria o sepultamento da minha tia. E foi logo pela manhã, nós estávamos saindo para a igreja de Canoas e a minha prima me ligou, avisando que minha tia havia falecido. Inicialmente, eles iam convidar o meu outro irmão, né, o pastor Gilberto, que é afilhado dela, para fazer a cerimônia de despedida, mas ele está viajando. E aí ela entrou em contato comigo, e ela disse o seguinte, ela não queria chamar um padre, então ela queria ver se eu podia ajudar lá na despedida. Eu aceitei, e agora à tarde, então, a gente estava lá com os familiares, e foi um tempo muito bom de pregar o evangelho, né? Eu sempre aproveito essas oportunidades de enterro para evangelismo, porque tem muitos descrentes que estão ali, estão diante da realidade da morte, estão mais frágeis, né, assim, mais suscetíveis a reflexões. Então eu tive uma boa oportunidade. Obrigado pelas orações. Vamos ver o que Deus faz naquela semente que foi plantada ali naqueles corações. Outro assunto que eu não posso esquecer, a Madalena chegou, né? Todos já cumprimentaram ela, a gente estava aguardando a chegada dela aqui no Brasil, né? Aconteceu então na quinta-feira, ela chegou bem, na quinta-feira da semana passada, né? Ela chegou bem, e nessa semana aquelas portuguesas já foram embora, né? Fui levá-las, né, no aeroporto na quinta-feira. E nós estamos muito alegres, Madalena. A Madalena está aqui hoje na Bereia pela primeira vez, né? Chegando de viagem lá da Suíça. Vai ficar poucos dias nessa vinda dela aqui, né? A vinda dela é rápida, repentina. Ela só veio ver como é que nós estamos e aí já volta para a Suíça no final do mês. Madalena, é uma grande alegria sempre tê-la conosco. Seu testemunho, né, suas orações, é sempre um grande encorajamento para a nossa vida e também aí para a vida da igreja. Lembrando, o Vitor referiu, né, sobre a reunião de homens que nós vamos ter na sexta-feira. Então eu vou avisar lá no grupo de homens, né, nosso grupo, para a gente se preparar aí na sexta-feira, podermos ter a nossa reunião. Eu tinha mais um assunto que eu precisava lembrar. Em não lembrando, então eu vou chamar o Hugo para chegar até a frente aqui. E o Hugo já é aqui conhecido nosso, né? Já é irmão aqui da casa. E eu me alegro sempre com a disposição do Hugo, porque sempre que eu precisei de uma ajuda, de uma cooperação aqui no ministério, ele só não veio se ele não podia. Mas ainda assim, muitas vezes tentou dar um jeito para estar, como é o caso de hoje à noite, né? E sei que sempre que ele está no nosso meio, compartilha a palavra conosco, né? Nos desafia, sempre é muito bom para a nossa fé, para a nossa caminhada com Cristo, né? Para o nosso amadurecimento. Então, o Hugo vai nos trazer a palavra nessa noite e desde já eu agradeço e oro ao Senhor que Ele use você e use a ministração da palavra. As crianças também podem vir agora.
E as professoras, vamos orar. Ah, eu lembrei. Em tempo. Pode vir os pais aqui da Suzana, pode vir junto. Pode vir o Wallace. E pode vir o Jonas. Então, esses irmãos aqui, todos eles estão de viagem nessa semana. O que vocês pensaram? Então, o Jonas é o primeiro a viajar, já viaja amanhã de manhã para São Paulo, a trabalho, e depois na sexta-feira, é isso? Sexta, né? Então, os dois casais aqui viajam a férias, lá para o Pará. O Kelvin e a família vão visitar o Alaor e a Samanta, e os nossos bereianos lá. Alice e Giovana, os familiares, querem fugir um pouco do friozinho aqui, da umidade, né? E o Jonas vai servir, né? Vai servir a sua empresa. Volta quando, Jonas? Quinta-feira. Então tá bom. Então nós queremos orar por todos vocês e também pelo nosso pregador. Pai, quero te agradecer porque o Senhor tem sido bom cada dia nas nossas vidas. Temos contemplado, Senhor, as tuas bênçãos, a tua graça sobre nós, a tua provisão. E ao final desse dia, estamos aqui nesse local para adorar o Senhor, reconhecer a sua presença em nós e entre nós, reconhecer que os propósitos do Senhor, eles são perfeitos, que a tua vontade é boa, agradável e perfeita, e nós estamos juntos aqui, Senhor, para adorar ao Senhor. Nós queremos pedir por esses irmãos que estão de viagem, agora nesta semana, o Jonas a trabalho, Alice e Giovana, mais o Kelvin, a Amanda, o Josué e a Suzana, que vão viajar ao Pará, que o Senhor abençoe eles nas suas viagens, que eles tenham a tua proteção, que eles sigam bem ao seu destino, possam chegar bem no local para onde irão, e lá, Senhor, seja uma bênção na vida deles, para eles e aquilo que eles vão fazer. Ajude o Jonas nos desafios que ele tem lá com a sua empresa, naquele cliente, dá sabedoria, capacidade e usa a vida dele lá naquele lugar. E também o Alice, a Giovana, e o Kelvin, a Amanda e as crianças lá no Pará, e que esses 10 dias sejam dias bem proveitosos, de muita alegria para eles, de estar com seus familiares, de poderem ser usados pelo Senhor, também para trazer encorajamento às famílias, que eles sejam uma bênção, que eles sejam renovados também no seu ânimo, na sua alegria, na sua disposição, e que todo esse tempo seja um tempo de muita bênção na vida deles e dos seus familiares. Também, Senhor, eu peço pelas crianças, os professores, nesse tempo de classe agora, que o Senhor também abençoe esse ministério infantil, abençoe as professoras que vão cuidar das crianças, e o preparo e o empenho e a dedicação delas, e também as nossas crianças, nesse tempo, recebendo a Tua palavra, ouvindo histórias, sendo cuidadas, que tudo isso, Senhor, como manifestação da Tua graça na vida deles, esteja preparando os seus coraçõezinhos para, no tempo certo, receberem o Senhor no seu coração. E quero pedir, Senhor, aqui pelo nosso irmão Hugo, que está conosco aqui, que vai agora expor a Tua palavra. Sempre é um grande privilégio pregar a Tua palavra e uma grande responsabilidade. Que o Senhor o abençoe naquilo que ele se preparou, Senhor, para compartilhar conosco. Abençoe essa pregação, abençoe a Tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento, que a Tua palavra penetre não apenas na nossa mente, mas no nosso coração, que haja transformação pelo ministrar da Tua palavra, que os frutos venham para a honra e glória do nome do Senhor. Abençoe esse tempo, que os nossos corações estejam concentrados na ministração da Tua palavra, e que saiamos daqui mais encorajados, mais desafiados,
e mais conscientes do nosso compromisso, do nosso papel, da nossa responsabilidade como teus filhos aqui neste mundo. Em nome de Jesus, eu peço todas essas coisas. Amém. Se você quer trazer alguma coisa, pode fazer. Boa noite. Tá saindo? Tá, né? Acredito que sim. Boa noite, irmãos. Então, é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com os irmãos mais esta vez. Cada momento é sempre uma novidade, né? Sempre um momento assim que eu me alegro também em ver irmãos rostos, né, Bruno? Diferente dos meus amados lá de Estância Velha, né? Então, também faz parte da família do nosso Senhor. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, esse será o nosso texto de reflexão. 1 Timóteo, capítulo 1. E a nossa exposição, ela tem por título Orientações quanto aos falsos ensinos. Uma temática bastante cabível, especialmente nessa data de hoje, que é o dia do pastor, né? Um pastor, ele cumpre este ofício de orientar os seus liderados quanto aos falsos ensinos, para que eles possam atentar e se afastar desses falsos ensinos. Então, bastante cabível essa temática para hoje. O nosso texto de reflexão será o primeiro capítulo, os 11 primeiros versículos. Já já nós iremos ler, certo? Mas, a nível de introdução, aqui podemos dizer algumas palavras. Todos os cristãos mais experientes podem, em potencial, e devem, em responsabilidade, ser guia para cristãos mais novos na fé, ou com menos tempo em uma caminhada com Cristo. Hoje, nesta noite especial, veremos como Paulo cumpriu esse papel na vida de Timóteo. Essa carta que nós podemos contemplar agora é a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Então, Paulo cumpriu esse papel na vida de Timóteo, agindo como um verdadeiro tutor para esse jovem que veio a ser, posteriormente, assim, muito importante, uma bênção realmente para a Igreja de Cristo. Então, nessa noite, nós ouviremos orientações transmitidas a Timóteo e veremos que nós que aqui estamos, nós nesta noite também podemos aprender com esses sábios conselhos da palavra de Deus. Então, meus irmãos, o nosso primeiro tópico aqui para esta noite é a saudação de Paulo, a saudação inicial de Paulo, saudação essa que é comum em todo o início de carta. Então, eu quero primeiramente ler com os amados os 2 primeiros versículos. É muito possível que a minha versão seja um pouco diferente da dos irmãos, mas a essência é a mesma. Então, inicio assim a minha leitura. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos,
Paulo assume a escrita desta carta. Ele se identifica como um apóstolo de Jesus Cristo, mas segundo uma ordem divina. É bastante importante que é segundo uma ordem divina. Enquanto hoje nós observamos pessoas que estão aí chamando a si mesmas de apóstolos, né? Mas bastante diferente aqui da situação do apóstolo Paulo, que era segundo a ordem divina. Então, prosseguindo, ele não decidiu por conta própria ser um apóstolo, mas recebeu um chamado de Deus, o qual ele associa, esse Deus a quem ele se dirige, ele associa como Salvador, e a Jesus, creditando a pessoa de Jesus, tanto o senhorio, quanto ainda a esperança do cristão. Paulo prossegue e informa que o destinatário a quem ele está dirigindo essas palavras desta carta é a Timóteo, o qual é descrito como um verdadeiro filho na fé. Ou seja, trata-se de alguém que veio a ser alcançado por meio do seu ministério de pregação. Timóteo, cujo nome significa aquele que honra a Deus, havia sido levado a Cristo por meio de Paulo. Essa conversão, irmãos, se deu como fruto da primeira viagem do missionário Paulo, registrada em alguns textos que eu convido os irmãos a folhearem suas Bíblias e fazer leitura. O primeiro texto é o texto de Atos, Atos capítulo 14. Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 14, versículo 21. Nós observamos o seguinte. Amém? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Guardemos bem essas três referências geográficas: Listra, Icônio e Antioquia. Leiamos agora Atos 16, 1 a 3. Posteriormente, Paulo convida Timóteo para compor a sua equipe missionária. Timóteo, por mais que não tenha sido mencionado nesse texto que eu acabei de ler, mas ele foi uma dessas pessoas que foi alcançadas pelo ministério do apóstolo Paulo. E podemos verificar isso com mais clareza em Atos 16. Atos 16, bem aí ao lado, os 3 primeiros versículos, onde nós conferimos o seguinte: e chegou a Derbe e Listra. Estou lendo Atos 16, 1. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Versículo 3. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Irmãos, após expressar no nosso versículo 2, lá de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, que essa carta ela tem um destinatário, que é Timóteo, o apóstolo finaliza sua saudação com o anúncio da graça, misericórdia e paz, provenientes tanto de Deus Pai quanto de Jesus Cristo. 2 versículos que já são suficientes para que nós possamos observar e realizar aqui uma primeira aplicação para as nossas vidas. Irmãos, a aplicação que nós podemos extrair, dentre as muitas possibilidades, mas uma que nós podemos fazer
no que diz respeito a esses 2 primeiros versículos, é a importância de investir nas pessoas. Paulo havia feito isso na vida de Timóteo, embora não somente Paulo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, não precisa abrir, irmãos, mas 2 Timóteo 1,5 é compartilhado que Timóteo já tinha uma avó de nome Lóide e uma mãe cujo nome era Eunice, nas quais a fé salvífica em Jesus Cristo já habitava. Contudo, elas aqui, embora elas tenham plantado e aguado a semente do Evangelho no coração de Timóteo, Paulo foi quem colheu o fruto. Por isso ele se dirige a Timóteo e, sem fazer nenhum tipo de usurpação, sem exagerar de forma alguma, mas ele se refere a Timóteo como seu filho. E é nesse contexto que nós devemos entender que é um filho, que é um fruto da conversão. Claro que operada pelo Espírito Santo, mas utilizando a vida, o instrumento da vida do apóstolo Paulo. Alguns textos que eu quero compartilhar com os irmãos, a esse respeito, onde a gente verifica uma fundamentação para isso, é 1 Timóteo, o versículo 18, capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18, onde nós observamos as seguintes palavras: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. E 2 Timóteo, agora indo para a segunda carta, que também foi dirigida a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1 também, mas versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Observamos as palavras: A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo, a de Cristo Jesus, melhor dizendo, Senhor nosso. Quanto a nós, ainda seguindo essa mesma linha de aplicação sobre o valor de investir em vidas, quanto a nós temos evangelizado ao nosso redor, temos orado para que pessoas que conhecemos, e não somente conhecemos, mas aquelas que nós conhecemos, aquelas que nós amamos, aquelas com as quais nós nos importamos, venham a Cristo. Quando foi a última vez que falamos de Cristo para alguém? Irmãos, nós aqui presentes, desejamos ter uma pessoa a quem nós possamos chamar como filho na fé ou como filha na fé? Temos essa ambição? E se não temos, por que não temos? Se é tão maravilhoso poder usar essas mesmas palavras que estavam nos lábios e na pena do apóstolo Paulo, né? Meu filho, meu amado filho, minha amada filha, se fosse o caso de uma mulher aqui no nível de aplicação. Irmãos, são diversas as formas que podemos fazer isto. Podemos compartilhar um folheto com a mensagem do Evangelho. Às vezes nós podemos dar um livro, uma literatura que, de forma objetiva, de forma clara, compartilhe ali a semente da salvação. Outras vezes nós podemos, com os nossos próprios lábios, comunicar a semente da salvação às pessoas que estão ao nosso redor. E toda área é um local que nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso no trabalho, na faculdade, na academia, até mesmo no banco de passageiro de um Uber. Nós podemos, e não somente podemos, mas devemos investir nas pessoas, assim como o apóstolo Paulo fez.
e colheu esse fruto de conversão que foi Timóteo, que posteriormente veio a ser uma bênção, né? Que veio a ser uma bênção. Eu lembro de umas palavras que eu ouvi do meu discipulador lá em Fortaleza. Esse irmão, ele não é uma pessoa que está no ministério, digamos assim, na função de um pastor, de um missionário, de um evangelista. Não, ele é um irmão importante como qualquer outro, mas é um irmão que não está assim à frente de ministério. Mas uma vez ele falou, e eu escutei, ele falou, eu tenho o orgulho, no sentido positivo da palavra, alegria, né? De poder dizer que eu discipulei 2 pastores, 2 pessoas que estão no ministério, sendo eu uma delas e a outra, um outro colega, que hoje não é mais, não somente colega, mas é um irmão em Cristo, que assim como eu éramos descrentes, eu vim a Cristo e posteriormente fui um meio para que ele viesse também a Cristo, ele se converteu e eu passei para o meu discipulador, que havia feito meu discipulado, eu discipulo ele também. Você me abençoou tanto no discipulado, discipula este também. E ele posteriormente viu isso como um grande privilégio. Olha, tive a oportunidade de discipular esses 2 irmãos que hoje estão aí à frente do ministério. Então, nós podemos ser pessoas iguais a esse irmão lá de Fortaleza, pessoas que investiram tempo, dedicaram tempo na vida de outros e que esses vieram a ser grandemente utilizados por Deus na obra cristã, como é o caso de Paulo para com Timóteo. Então, irmãos, agora já podemos prosseguir nos nossos versículos e observar a nossa segunda divisão aqui na nossa exposição. A segunda divisão, ela já está mais relacionada com a própria temática da nossa exposição, que é a seguinte: Paulo alerta Timóteo ao lidar com falsos ensinos. E observamos isso do versículo 3 ao 11, mas eu quero de modo mais específico visualizar o que é dito a respeito do 3 até o 7. Paulo alerta Timóteo para advertir alguns que se desviavam da fé. Do versículo 3 até o 7, nós podemos conferir isso. E eu quero ler a partir do 3 até o 7. Que diz o seguinte: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de boa consciência e de uma fé não fingida. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Irmãos, versículo 3 ao 7, Paulo alerta Timóteo ao lidar com falsos ensinos para advertir alguns que se desviavam da fé. Paulo revela que ao se dirigir para a Macedônia, havia pedido a Timóteo que ficasse em Éfeso para cumprir uma tarefa. A tarefa, ela é apontada, ela é revelada aqui para nós em nossa leitura. A tarefa era advertir indivíduos ali presentes que não ensinassem outra doutrina. O termo grego utilizado aqui para outro é o termo héteros, de onde deriva inúmeros termos, mas sendo um deles heterossexual, por exemplo, que destaca uma diferença em qualidade. Portanto, Paulo está incentivando a Timóteo a exortar os que estão se envolvendo com doutrinas que são de uma outra qualidade daquela
recebida por meio de Cristo. Paulo prossegue pedindo ainda que Timóteo seja uma resistência contra as pessoas que se envolviam com questões inúteis, com questões que não produziam edificação, uma edificação que provinha da fé, mas geravam apenas discussões. Ele utiliza os termos fábulas e genealogias sem fim para desqualificar o teor, o conteúdo de tais conversas, que não eram conversas saudáveis e que alguns estavam praticando ali no meio da igreja de Éfeso. Irmãos, a seguir, Paulo afirma que o fim do mandamento é triplo e ele aponta para nós quais são o amor, uma boa consciência e uma fé não fingida. O não fingido, aqui mencionado na nossa leitura, é uma palavra que no grego é literalmente, a expressão não fingida é literalmente não hipócrita. Ou seja, uma fé que não seja hipócrita. A razão para essas palavras é porque alguns já haviam se desviado da fé. Alguns já haviam se entregado a contendas inúteis. Certo? Versículo 8 ao 11, prosseguindo, observamos ainda uma segunda razão pela qual Paulo alerta Timóteo a ter cuidado com falsos ensinos. Uma segunda razão é porque alguns não entendiam a natureza e o propósito da lei. É o que nós observamos do versículo 8 até o 11. Alguns não entendiam a natureza e o propósito da lei. 8 ao 11. Leiamos então 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8 até o versículo 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Versículo 11. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Irmãos, Paulo afirma nesse bloco de versículos que nós acabamos de ler, o 8 ao 11, Paulo afirma que a lei é boa, desde que alguém a use de forma como convém que seja. O apóstolo faz outra afirmação categórica, ele frisa aqui com bastante clareza. A lei, ela não é feita para o justo, pelo contrário, e passa a declarar para quem que a lei se aplica. E a lista, ela é extensa, irmãos. A lista contém aqui 15 adjetivos. 15 adjetivos. Injustos, obstinados, ímpios, pecadores, profanos, irreligiosos, pessoas que são aversas à religião. Aí menciona-se aqui alguns termos já que não são tão comuns, parricidas, que são assassinos de pais, matricidas, assassinos de mães, os homicidas, os fornicadores. Os fornicadores, uma terminologia que se refere à prática sexual fora do casamento. Os sodomitas,
É interessante que essa palavra sodomita aqui é uma palavra que no grego, no termo grego, ela é composta de dois termos, que é macho, ou seja, sexo masculino, macho, sexo masculino, e cama. Essas duas palavras juntas, elas transmitem aqui a ideia de um sodomita, que é um homem que está numa cama com um outro homem, mas com fins sexuais. Então, isso é o que está por trás da sodomia. O que significa a sodomia? É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando. E o apóstolo Paulo, claro que faz uso dessas terminologias, que era algo bastante disseminado naquela cultura, naquela época. O apóstolo Paulo está combatendo tudo isso para que a igreja não se envolva com isso. E ele prossegue dizendo, a lista segue, aí ele menciona roubadores, mentirosos, perjuros. Quem são os perjuros? Aqueles que praticam o falso juramento contra alguém. E o último adjetivo, o 15º adjetivo, aqueles que são contrários à sã doutrina. Irmãos, na carta aos Romanos, que também foi escrita pelo apóstolo Paulo, nós observamos lá que o apóstolo Paulo em Romanos, ele salienta que a lei, ela não é um problema, mas cumpre a finalidade de indicar o problema. Ela não é o problema, mas ela indica o problema, e o problema é o pecado. Leiamos esses textos importantíssimos para a nossa compreensão, uma vez que, versículo 8 a 11, aqui o apóstolo Paulo ele está querendo justamente trabalhar essa ideia, porque alguns não entendiam nem a natureza e nem o propósito da lei. Então, entendamos nós a natureza e o propósito da lei. Primeiramente, observemos Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, eu quero ler com os irmãos do versículo 7 até o 12. Romanos 7, do 7 até o 12. Amém, irmãos? Apóstolo Paulo inicia, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Ele lança a pergunta, ele já responde, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para morte. Versículo 11, irmãos. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Já na carta aos Gálatas, uma outra carta, mas também escrita por Paulo, o apóstolo enfatiza que a lei ela é insuficiente. A lei não salva. Contudo, a lei é útil como um condutor que guia, que direciona para Cristo. Eu convido então os amados a conferir comigo Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, eu quero ler o versículo 11 e 12. Depois eu já peço os irmãos para continuarem em Gálatas capítulo 3.
nós iremos ler ainda outros versículos neste mesmo capítulo. Primeiramente, Gálatas 3, amém? 11 e 12. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Leiamos agora no mesmo capítulo, o versículo 24 e 25. Gálatas 3, 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela lei fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Irmãos, mediante ao que nós ouvimos aqui do apóstolo Paulo, referente ao versículo 8 ao 11, nós podemos aqui observar uma segunda aplicação para as nossas vidas. Podemos refletir que sempre, meus irmãos, sempre, certo? Nós, pelo bom senso, somos convidados a evitar fazer generalizações, para não acarretarmos em erro, em equívoco. Mas esse sempre aqui, ele é sempre mesmo, certo? Esse sempre aqui a gente pode fazer com segurança. Sempre. Sempre que os homens se desviam da verdade, eles inevitavelmente incorrerão no erro, no engano. Irmãos, ninguém se desvia de uma forma abrupta. Nenhum cristão se desvia do nada. Por acaso, isso não acontece. Essa ação vem como consequência das pequenas concessões que vão sendo feitas. Quando se praticam regularmente, frequentemente, continuamente, pequenos desvios, logo haverá uma cilada em grandes pecados. Nós, como a Igreja de Cristo, precisamos resistir a tudo aquilo que não está de acordo com a sã doutrina de nosso Senhor. Precisamos considerar tudo aquilo que Deus escreveu, que Deus revelou, certo? Pegando uma aplicação aqui para nós ainda, irmãos, tudo que está na Bíblia, nesses 66 livros, os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo, tudo que está na Bíblia é relevante. Deus, ele não joga palavra solta. Deus, ele não despreza informação. Então, tudo que está na palavra de Deus, é importante que nós a conheçamos, que nós a saibamos e que nós vivamos de acordo com. Certa vez, conversando com uma irmã na fé, alemã, essa irmã, alemã e da Alemanha, certo? Conversando com ela, a gente estava conversando sobre assuntos relacionados a arrebatamento, que faz parte da revelação divina, que faz parte daquilo que Deus já revelou. E ela falou o seguinte: Hugo, por que esse assunto é tão importante, arrebatamento? Será que somente crê em Cristo? Somente crê em Cristo? Eu creio em Cristo, Ele é meu Salvador. Eu estava perdido. Somente crer em Cristo já não é suficiente? Para que a gente precisa ainda se preocupar com esse assunto de arrebatamento? Não. E eu disse, irmã, a razão da gente precisar considerar esse assunto é porque é palavra de Deus. É porque está na Bíblia. É porque Deus entregou aos cristãos. Então, não somente
arrebatamento, irmãos, mas ainda a natureza, o propósito da lei. Ainda o cuidado. O apóstolo Paulo aqui, nós estamos lidando só com 11 primeiros versículos. É claro que tem uma carta toda, né? Eu estou trabalhando com a carta toda de Timóteo lá na igreja que eu sirvo, em Estância Velha. Aqui nós estamos apenas fazendo a introdução, mas observemos aqui já de início, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está chamando Timóteo para agir ali na igreja de Éfeso. Paulo está dizendo: Timóteo, eu preciso que você seja uma resistência. Eu preciso que você seja um freio para o que está acontecendo aí. Alguns estão se desviando, alguns estão abraçando um outro evangelho, diferente daquele deixado por Cristo, diferente daquele que Paulo saiu anunciando em suas viagens missionárias, da qual, ouvindo Timóteo, creu e foi salvo e foi selado pelo Espírito Santo. Posteriormente, foi um líder na igreja. Então, todos nós devemos, como igreja, considerar tudo isso para que nós não venhamos a nos aproximar, nem mesmo trilhar o caminho que muitos trilharam lá no passado e se desviaram da fé. Irmãos, em conclusão, esses 11 versículos, essa temática abordada nos primeiros versículos, nesses 11 primeiros versículos, ela é igualmente relevante para os nossos dias. A Igreja de Cristo do século 21, deste ano de 2025, a Igreja de Cristo continua tendo que identificar e combater o erro. Não somente identificar, mas também combater o erro. Os nossos irmãos do passado fizeram isso. Todas as gerações anteriores a nós cumpriram isto. Em cada geração, o cristão tem que ser sal e luz. Em cada geração, o cristão tem que agir em responsabilidade com aquilo que Deus entregou para a igreja. Nós não somos responsáveis pelas duas gerações que vieram antes de nós. Não somos responsáveis. Não somos. Irmãos, mas nós somos responsáveis pela nossa geração. Então, como igreja, nós devemos continuar identificando e combatendo os falsos ensinos que se levantam em toda geração. Sempre, até Cristo voltar, a próxima geração lidará com heresias que vão surgindo. E nem sempre serão novas heresias. Na maioria dos casos, como Salomão já dizia, não existe nada de novo debaixo do céu. Então são apenas heresias que são reavivadas, que já foram trabalhadas no passado, mas elas voltam à tona novamente. Então nós, como igreja, devemos também combater os falsos ensinos. E continuemos firmes nesse propósito. Deus certamente nos dará a vitória. Deus certamente nos dará a vitória. Mas nós precisamos também militar. Milites o bom combate, né? É algo que a Bíblia nos diz. Nós devemos também ser vigilantes. Nós devemos também rejeitar os falsos ensinos. E é claro, né, irmãos? Para que nós possamos identificar um falso ensino, primeiramente a gente precisa estar familiarizado com o quê? Com a verdade. Toda pessoa que trabalha nessa área bancária são pessoas que conhecem tão bem uma nota autêntica, genuína, verdadeira, que quando elas batem o olho numa nota que é falsa, em poucos segundos elas identificam, essa nota é falsa.
Imagina a sua responsabilidade dos bancários que estão lidando com o dinheiro em grande quantidade. Eles têm que ser pessoas vigilantes, atentas. Da mesma forma, nós precisamos ser cristãos atentos. E nada melhor do que ouvir a respeito disso justamente no dia do pastor. Por quê? Porque, irmãos, os pastores muitas vezes estarão aqui nesse púlpito, aqui na frente, tendo que dizer aquilo que os irmãos já sabem. E é difícil, porque na maioria das vezes, se você for como eu, na maioria das vezes nós somos o quê? Eu já sei. Nós somos resistentes, mas essa função aqui é uma função difícil justamente por isso, porque um pastor, ele vai estar constantemente dizendo aquilo que você já sabe, mas que você precisa ouvir novamente, ouvir novamente, ouvir novamente. Para quê? Para que nós nunca venhamos a dormir, para que nós nunca caiamos na omissão e no desleixo, né, irmãos? Então, orientações quanto aos falsos ensinos é algo importantíssimo, tanto na época de Timóteo, quanto ainda para nós hoje. Que Deus continue levantando Paulos no meio desse ministério, e não somente Paulos, mas também aqueles que serão Timóteos, que serão abençoados e poderão passar para frente essa herança recebida também. Então, era essa a nossa exposição para hoje. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, e eu já passo a palavra para o nosso dirigente, Guilherme. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por 1 Timóteo capítulo 1, esses 11 versículos, Senhor Deus, que nos chamam a um despertar para a responsabilidade que nós temos como cristãos de nos desviar dos falsos ensinos, de não acolhermos, não brincarmos, não nos envolvermos com aquilo que o Senhor reprova, com aquilo que milita contra a tua verdade santa, pura e justa, Pai. Que o Senhor possa nos fazer idôneos nesse sentido, Senhor Deus, zelosos, que nós possamos identificar heresias, combater essas ervas daninhas que se levantam no meio da tua igreja, Pai. E que nós possamos, Senhor Deus, estar como igreja, sendo santificada e preparada para o recebimento do noivo, que nos tomará para si em breve, para que nós possamos estar com o Senhor durante todo sempre, Pai. Abençoa esse ministério, abençoa esses irmãos e irmãs, abençoa o pastor Roberto, sua família, Senhor Deus, os demais irmãos também filiados a este ministério que se preparam no seminário. O Senhor possa ser com eles, Pai, nos ministérios que terão em breve, muito em breve, que eles possam também ser bênção, Pai, onde for. É o que eu oro ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Guilherme. Certo? Então, muito obrigado, Hugo. Obrigado por essa palavra, que de fato a gente possa exercer ela, né, em nossas vidas. E é realmente muito importante, né, falar a verdade. Que a gente possa cantar de novo o cântico Pela Causa. Que a gente possa sempre lembrar de que é pela causa de Cristo que a gente fala a verdade, né? De Cristo Rei, mas
nossas vidas nós ofertamos, até louvores, a terra ressoar para o Filho. Pela causa de Cristo vamos plantar com fé, colher com gozo, e muitos vejam, e muitos possam ver no Filho. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo em toda a criação, em cada nação, graça e salvação pelo Filho. Pois o Rei foi pendurado e no madeiro crucificado, nosso pecado foi posto e imputado ao Filho. Pois o Rei venceu a morte, livrou o pobre e oprimido, trazendo a paz, a vida e a liberdade do Filho. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo em toda a criação, em cada nação, graça e salvação pelo Filho. Que ecoe em minha vida, viver é Cristo, morrer é lucro, negar meu ser, tomar a cruz e seguir o Filho. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo em toda a criação, em cada nação, graça e salvação pelo Filho. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo em toda a criação, em cada nação, graça e salvação pelo Filho. Que assim seja em nossas vidas, que possamos em cada lugar proclamar o nome do Filho. Então, queridos, tenham uma boa semana, Deus abençoe a todos.